Raíssa, estou de volta com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa manhã de sábado, temos ainda 27 graus, um pouquinho maior, 27,1. Sensação térmica tá mais baixa porque temos ventos normais que eu digo esse que corre direto, 30 km por hora. E vento, as rajadas, né, de vento de 60 km por hora, tá arrastando tudo aí. Continuamos com alerta amarelo, como eu já falei no podcast anterior, que começou ontem. Alerta amarelo não é de chuva, é de ventos costeiros, é da Marinha, né, avisando que segue desde ontem, 10h30 da manhã, até domingo, amanhã, 10 horas da manhã. Então, muita atenção se você vai fazer atividades que utilizam o ar livre, né, e ter cuidado com esse vento, então. Bom, chegando com esse tema, a nova Covid. Na verdade, a reportagem... São duas reportagens que me inspiraram, mas o que me inspirou, acho que ainda mais, é a realidade nossa do dia a dia. Mas tudo bem, uma é de julho ainda, no The New York Times, de Knuv Shaikh e Hannah Seu, chamada How to Live with COVID When You Are Tired of Living with COVID, que é como viver com a Covid quando você está cansado de viver com a Covid. É mais ou menos o que a gente tem vivido, né? E dentro dela eu vou trazer também dados de uma reportagem da Folha de ontem, né? Eu vou já falar mais a respeito dela, mas deixa eu começar falando que a reportagem do New York Times, na verdade, traz assim uns passos para a gente aprender a se proteger e a conviver com a Covid nessa nova fase. A Covid mudou, a Covid não é mais aquela, né? Não é mais aquela que trazia tanta desgraça de uma vez só, que levou tantas vidas, continua levando vidas, mas bem menos, né? E os sintomas também mudaram muito, né? Hoje está cada vez mais lembrando aqueles problemas alérgicos. Daí a dificuldade, quase não dá mais febre, né? Covid febre não é mais um sintoma comum, então você tem que se alertar não apenas quando tiver febre, né? E isso muito por causa de uma variante que parece que chegou para ficar, que é a Omicron. Tanto chegou para ficar que ela tá com várias subvariantes e nada da gente trocar o nome da variante, porque as mudanças são mínimas, né? E já estamos na variante, a dominante agora é a subvariante, né? É a BA.5. E a reportagem então lembra que quem conseguiu se livrar de pegar a Covid durante 2 anos e meio é o meu caso, né? Aliás, aqui em casa nós três, graças a Deus, não pegamos. Se pegamos, não tivemos nenhum sintoma, mas e fizemos testes, inclusive, ao longo desses anos. E até aqueles testes para saber se você já havia adquirido a doença antes. Nada, né? Zerada. Então chegamos zerada, mas de junho deste ano não passamos. Justamente por causa dessa variante BA5, BA4 e agora BA5, né? As duas chegaram juntas. Então a reportagem começa lembrando que quem se livrou de pegar durante 2 anos e meio está descobrindo agora que essa variante BA5 tem várias formas de escapar de nossas defesas e nossas imunidades. Então, a gente não conseguiu escapar aqui. Estamos realmente nessa situação, né? E também a reportagem aborda esse desejo que todo mundo tem de voltar ao normal, de nem falar mais em máscara, né? De nem falar mais em Covid, em teste de Covid, nada disso. Lembra ainda que essa variante dominante, né, e que está se espalhando com força aí no mundo, ela trouxe um aumento de infecções e até um aumento de internações, mas já não mais como se via antes, e principalmente com as mortes não tendo o mesmo ritmo de crescimento que se via antes, graças a Deus. Até quando se compara essa BA5 com a própria Omicron original, que é a BA.1, né? Você não tem esses aumentos de internações como foram tão... Até porque as pessoas agora estão cada vez mais vacinadas, e eu sei que tem gente que não acredita em vacina e diz, a pessoa se vacina e pega a doença, mas até quando a gente se vacina, a gente obriga o vírus a se tornar... Bom, falando estatisticamente aí, pelo que os infectologistas falam, a gente obriga o vírus, se ele quer se tornar mais transmissível, que ele fique mais leve, senão não vai dar certo, né? Então, a vacina tem essa proteção realmente, ela não protege contra
o vírus em si, no sentido de que você não vai adquiri-lo, mas que você não tem mais aquela doença, não tem o risco de internação, caiu muito, o risco de morte caiu muito. Ainda seguimos, mas caiu muito. E, inclusive, quando se compara, como eu disse, com a própria Ômicron, que aqui no Brasil trouxe um boom de infecções, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, em janeiro deste ano, né? Da virada do ano, no finzinho de dezembro, ali do 27 de dezembro em diante, até o finzinho de janeiro, né? Principalmente ali 10, 15 de janeiro, a gente chegou aí num pico da Ômicron, todo mundo pegando, repegando, né? Foi quando a gente descobriu as reinfecções da Covid. E essa BA5 parece que não tem respeito nem se você já pegou a Ômicron, né? Ela reinfecta também. O lógico do New York Times faz um alerta de que agora a gente se volta muito para a Covid longa. E é aqui que entra uma reportagem da Folha, que saiu ontem, falando justamente nisso, né? Que ela trouxe um estudo que foi realizado por ligação telefônica em todas as regiões do Brasil, com 9 mil participantes durante o primeiro trimestre de 2022, ou seja, janeiro, fevereiro e março. E qual foi a conclusão dessa pesquisa aí, com essa ruma de gente? 65% das pessoas que se infectaram no Brasil, né, com a Covid, elas ficaram com pelo menos uma sequela. Como eu digo, a gente diz assim, a Covid tá mais leve, mas as sequelas ficam e algumas são brabas, né? Segundo essa pesquisa aí, então, que a Folha trouxe, o sintoma de Covid longa, né, a sequela que mais foi citada como tendo ficado, é a perda de olfato e paladar. 30%, né, ela teve de respostas. Essa eu posso falar por mim. Não esperava, aqui em casa todo mundo teve. Janaína quis não sentir o gosto num único momento, mas depois que ela estava curada, a minha chegou bem depois, eu até fiquei malhando aqui em casa, porque as duas estavam infectadas e eu nada de ter Covid, né? Fiz exame e tudo, mas não durou muito não, né? Uma semana depois delas estarem curadas, eu recebi a minha dose de Covid. E para minha surpresa, do quinto dia assim em diante, eu desenvolvi essa perda de olfato paladar, né? Não sentia cheiro, não sentia gosto, ficou um bom tempo. Depois comecei a sentir cheiro e gosto de novo, depois comecei a sentir cheiro e gosto trocado. E quando eu achava que já tinha resolvido isso, porque faz mais de um mês que eu tive Covid, né? Eu fui tomar um sorvete de doce de leite num fim de semana, da metade pro fim o sorvete começou a ter gosto de mangaba. Nada de doce de leite. E nesta semana, né, quer dizer, realmente mais de 2 meses depois da Covid, nesta semana, o perfume que eu sempre usei, que sempre uso, assim, o meu perfume favorito, logo que eu espirro ele assim, né, que faço deu aquela sprayzada assim nele, eu sinto um cheiro horrível de barata. Imagina você ter um perfume com cheiro de barata. A sorte é que é só nesse momento inicial. Até já cheirei o vidro do perfume para ver se não tinha passado uma barata lá por ele, mas não, é só nesse momento, o primeiro espirro lá do perfume, eu sinto um cheiro terrível de barata, como se tivesse uma barata passando assim pelo meu nariz. E depois passa, ainda bem, porque senão não ia aguentar mais usar o perfume, né? Mas tenho que aguentar esse momento do spray, que não é fácil. Então esse foi o sintoma mais citado aí por essas pessoas, né? 30%. Segundo lugar, com 25%, aparece a perda de massa muscular. Em terceiro lugar, a fadiga, com 23%. 21% das pessoas apontaram em quarto, né, a perda de memória, um negócio que você escuta quase todo mundo reclamando. Em quinto lugar, com 19%, perda de cabelo. Isso acho que é a reclamação número 1 das mulheres também que tiveram Covid. Em sexto lugar, falta de ar, 18%. Em sétimo lugar, problema para dormir. E em oitavo lugar, problemas psicológicos. Os dois tiveram aí a mesma porcentagem, é porque os quebrados é que mudam. 14%. Então veja que não é fácil. Mas se é uma nova Covid, né? Quais são as novas orientações? Aí a reportagem lá da New York Times trouxe, por exemplo, que o CDC, que é como se fosse o Ministério da Saúde de lá, diz que já não há mais quarentena para quem foi exposto ao vírus, né? Acabou com isso. E a FDA, que é um órgão tipo a Anvisa,
diz que quem for exposto, né, e está assintomático deve fazer 3 autotestes com espaço de 48 horas entre eles. Se não tem quarentena, mas deve fazer isso aí, deve reduzir o risco de transmissão. A outra dica que começou nessa semana, acho que no Reino Unido, se eu não estiver falando besteira aqui, a vacina da Moderna, né? Que é você fazer o reforço com doses atualizadas para Ômicron, que já começaram no Reino Unido. Especialmente essa linhagem aí, BA.5. A Moderna, então, já atualizou sua vacina para combater as anteriores e essa. Isso pode fazer com que realmente a gente se livre, pelo menos de estar tendo a cada 2, 3 meses esses surtos de Covid, que ela passa a ser uma vez por ano. Né? E os passos que o The New York Times, então, indica para a gente se cuidar, já que os governos, em virtude desses números que mudaram completamente, já não tem mais aquele negócio de fecha comércio, obriga a usar máscara, não tem mais. Então, a primeira coisa é que você tem que ficar em dia com suas doses de reforço, né? E se você nunca se vacinou, ou tem criança, que agora a gente está vacinando criança, mas parece que os pais não estão querendo levar as crianças. Estão querendo que elas adquiram aí uma dessa Covid longa e prejudiquem o processo cognitivo, deve ser. Você deve, então, ficar em dia. Corra logo, faça suas doses, todas que tiverem que fazer, com as crianças também, para a gente ver se chega para lá nesse negócio. A outra é que você precisa encontrar novos indicadores de Covid na sua comunidade, porque como as pessoas já não têm mais aquelas... Tem gente que confunde com alergia, então não faz nem teste, né? Então, aquelas estatísticas anteriores que a gente olhava de casos de contaminação já nem existe mais, né? E talvez o negócio era olhar para a hospitalização, mas até isso mudou, porque os novos casos já não batem mais com o número de hospitalização, porque já não é mais tanta gente, muita gente hospitalizada se a gente tiver um surto grande, mas mesmo assim, para o número de contaminados é um número bem menor agora. E por causa até das imunidades das vacinas, dos testes caseiros e tudo, né? Os casos mais leves e, obviamente, aí o número de mortes também não chega mais naquele patamar de antes, que a gente aqui no Brasil, por exemplo, chegou a ter 4.000 mortes por dia. Então, a dica lá do The New York Times é que você fique de olho nos jornais locais e principalmente, aí eu digo, né? E reforço, nas redes sociais, assim, amigos e familiares, você deve estar sempre consultando, saber quem está perto de algum caso de contágio, se já teve, se tem um outro amigo que teve agora, porque aí você vai ter um melhor retrato da incidência perto de você e, claro, se tem mais gente perto se contaminando ou se reinfectando, é hora de colocar a máscara, e máscara de qualidade, a gente já sabe que a de pano não adianta mais, a BA5 contamina até em local aberto, né? Então, se você for participar de um evento em local de ar livre, lógico que não precisa usar máscara sempre, mas se já está nesse índice aí subindo, e se houver aquela proximidade grande entre as pessoas, tipo ombro a ombro, é hora de botar sua máscara também em ambiente aberto. Se for fazer um churrasco, que o povo gosta muito de churrasco, apesar de que o dinheiro está muito difícil, considere, então, numa situação dessa, chamar menos pessoas. A outra dica também de proteção é mantenha testes rápidos à mão. Agora as farmácias estão aí até com promoção de compre 3, pague 2, se for o caso, né? Mas os postos de saúde também tem. E se você for viajar, é bom lembrar, né, que nem todo tratamento de Covid é igual em todo canto, né? Quanto você vai precisar gastar, em onde é público, onde não é. Então, procure logo informações sobre isso. Tem um estudo britânico que foi feito com mais de 500 mil pessoas e que listou os 62 sintomas mais comuns dessa desgraça que está ficando, que é a Covid longa, né? Que é com ela que a gente vai lidar agora. Não vai dar tempo de eu passar essa listagem, que é enorme, aqui nesse podcast. Mas eu vou prometo fazer já uma postagem no blog com todos esses sintomas. Quem sabe você não encontra aí uma coisa que anda ali afligindo e que você não sabe de onde vem, ó, tá aí de onde é. É sintoma de Covid longa. Até para você tratar com isso com a sua médica, com seu médico. Bom, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse tema. Vamos continuar tendo os cuidados agora adaptados à nossa realidade, que é diferente, graças a Deus, está bem melhor, para que a gente siga realmente melhorando e, enfim, essa pandemia tenha seu fim decretado. Bom fim de semana para todo mundo. E espero estar no domingo, na próxima semana, de volta com os podcasts. Até lá.